tema de hoje é reencarnação. O que é a reencarnação? Eu sei que muita gente sabe super sobre isso, mas tem gente que não sabe, né? É um conceito, né, que foi mais difundido pelo espiritismo, mas não é o espiritismo que inventou a reencarnação de jeito nenhum e nem é a única é, a doutrina, né, a única crença que acredita nisso. Pelo contrário, existem religiões mesmo e outras doutrinas muito mais antigas e tradicionais que o próprio Espiritismo que acreditam na reencarnação, como o budismo, como o hinduísmo também acredita. Então, assim, é uma coisa muito antiga, né? Mas aqui no Ocidente a gente difundiu mais com as crenças espiritualistas, né? O Henry tá falando que a Igreja Católica acreditava até 500 depois de Cristo. Pois é, gente, aquelas cruzadas lá foi um grande desserviço, né, para os cristãos, porque deturpou tudo, né? Mas vamos lá. Então, trazendo aqui um conceito um pouco mais espírita, que é o que eu tenho mais base para falar, a reencarnação, ela é o seguinte, né? Nós não somos seres encarnados, nós não somos isso aqui que a gente manifesta hoje, nós somos seres espirituais, nós somos espíritos. E aí a gente precisa, como parte do nosso rolê aí de desenvolvimento, né, de crescimento, de iluminação, faz parte passar uma grande temporada aprendendo na carne, na matéria. Para a gente conseguir se manifestar na matéria, a gente precisa de um corpo material. Então a gente precisa encarnar. Então o espírito ele é revestido de carne, de matéria para conseguir viver aqui nessa nessa dimensão material, né? Nessa dimensão física. Então, por isso que a gente encarna. E o reencarne significa que a gente não está encarnando pela primeira vez, a gente está reencarnando. Né? Então, tem alguém que está encarnando pela primeira vez? Não, como ser humano, não. E não pode ser que esteja reencarnando neste planeta pela primeira vez, mas você ser uma pessoa pela primeira vez estando aqui na Terra, não. Já fomos, já tivemos um corpo físico humanoide em outras encarnações, tá? Ou pode ser até em outros planetas, mas que já fomos humanos outras vezes, sim. Senão a gente não ia estar se manifestando com a consciência que a gente tem hoje. Ia estar mais parecido aí com os primórdios aí dos homens hominídeos, etc. Exatamente. Então, não tem ninguém assim, né, atualmente na Terra com essas características. Então, a gente logo conclui que ninguém está aqui como humanoide pela primeira vez. Né? Não é nem humanoide, como humano pensante que nós somos hoje pela primeira vez. Então, nós estamos sim reencarnando, tá? E por que reencarnamos? Justamente porque a gente precisa aprender aqui na matéria. Porém, gente, se a gente fosse assim, alunos muitíssimos aplicados, a gente não ia precisar ficar reencarnando tantas vezes. Não existe um número mínimo de reencarnações ou um número que todo mundo tem que passar. Todo mundo encarna 2 milhões de vezes. Não existe isso, porque não é a necessidade de viver na matéria por viver na matéria. É o aprender o que se aprende somente na matéria. Então, se alguém consegue aprender muita coisa na matéria em poucas encarnações, não tem por que ela ficar vindo várias e várias e várias vezes. Se ela já aprendeu tudo o que tinha que aprender nesse tipo de experiência. Se a gente ficar vindo muitas vezes, é que a gente não está aprendendo. E não dá para aprender o que aprende aqui em outro lugar. Diferente do que muita gente acredita. Eu não quero mais reencarnar. Tudo bem, mas você vai ficar estagnado lá, porque não dá para aprender lá no plano espiritual o que se aprende aqui. No plano espiritual não é um completo limbo, que a gente não faz nada. Sim, a gente aprende muita coisa, mas o que se aprende na matéria não se aprende lá. E vai chegar um ponto, assim, do nosso desenvolvimento que a gente vai aprender coisas incríveis que só se aprende lá. Só que aí é um outro nível, um nível que a gente ainda está muito longe. Então, no nível que a gente está hoje, precisa aprender aqui na matéria. Essas coisas, principalmente, gente, uma coisa que eu não entendia muito bem, e hoje eu percebo, eu não sei se vocês vão entender, né? Não que eu tenha mais capacidade de entendimento, é que demorou para eu associar isso, a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando. E hoje eu concordo muito, assim, 100%. Eu acredito que um dos principais aprendizados, talvez o mais difícil, mas o mais importante que se aprende neste planeta, aqui na Terra,
é o controle emocional. Ele é muito difícil, nós somos muito reativos, nós somos muito emocionados, né? A gente vive a flor da pele, se não é por um ponto é por outro, ou é pelo excesso ou é pela falta, a maioria é pelo excesso, mas tem gente que é pela falta e acaba polarizando para um desequilíbrio muito grande, como é o caso dos psicopatas, por exemplo, né? Então, assim, é muito difícil pra gente ainda ter esse controle emocional. Então, acho que aqui, enquanto a gente não consegue fazer isso, que é o básico, a gente não vai conseguir aprender leis da alquimia, aprender grandes segredos do universo, e a gente muitas vezes quer furar a largada, né? A gente quer pular etapas, quer pegar a perna, dar um mega salto e pular vários degraus. Não vai pular, não vai pular. E aí a gente vai ficar frustrado, porque a gente fala, ai caramba, eu quero ficar estudando aqui sobre os grandes segredos da humanidade, mas você não tá aprendendo o básico. Aí você começa a viajar demais nas ideias, começa a pirar total, ficar meio esquizofrênico, você chacota e estagna, né? Tem muitos intelectuais, cientistas, pessoas com a mente, né, muito inteligente na questão mental mesmo, assim, inteligência técnica em relação a algumas coisas científicas e tal, que estão completamente desequilibrados lá no plano astral, porque eles não aprenderam coisas básicas. A gente não pode furar fila, não adianta. E a gente faz isso não é porque a gente tá ansioso pra. Ai, porque eu quero. Porque eu sei que eu posso contribuir muito para a humanidade descobrindo os grandes mistérios. Não é isso, não. É travestida disso. A gente faz isso como uma forma da gente maquiar a nossa dificuldade em tratar do básico, que é o controle emocional e outras coisinhas também. Mas assim, eu acho que basicamente é controle emocional, porque até as questões kármicas, elas provêm de um descontrole emocional. Se você parar pra pensar em tudo que a gente sabe de questões kármicas, de famílias que vêm com problemas kármicos, a maioria é por conta, foi grandes tragédias, né? Foram grandes tragédias que foram originadas de um descontrole emocional ou de um desequilíbrio em alguns campos, como um dos clássicos. Quem aí adivinha? Um dos clássicos desequilíbrios que causam grandes tragédias. Muitos não vão concordar comigo, mas acreditem. O cerne do cerne do cerne é o desequilíbrio sexual. Não grande, mas um dos grandes. Aí isso traz o ódio, isso mexe com o ego, isso mexe com ciúmes, o desequilíbrio sexual. É isso, tá? Sempre que você vê assim. Ai, gente, a maioria, toda a família teve alguma coisa que envolvia isso de desequilíbrio sexual. Porque ai, o irmão que ficava com a esposa do irmão, e aí o irmão descobriu, né? O marido descobriu e matou o irmão, ou então matou a esposa do irmão. Ah, é alguém que foi lá e sei lá, naquela época, né, onde as mulheres tinham que casar virgens, porque se elas perdessem a virgindade fora do casamento, elas eram relegadas, assim, para a sociedade, tinham que virar prostitutas. Então, muitas vezes, né, os homens iam lá, iludiam as meninas se entregavam, depois eles descartavam e elas viravam grandes obsessoras, porque acabavam indo para a prostituição, porque nem a família queria mais, ali elas contraíam doenças, morriam e viravam grandes obsessoras. É, padres que faziam voto de castidade, só que estuprava as freiras, aí depois essas freiras morriam e viravam obsessores, eles desencarnavam cheio de, né, enfim, gente, um monte. Grandes assassinatos de homens até hoje, né, que tem esse muito desequilíbrio nessa área, viram grandes serial killers né, que faz o que faz com as mulheres, depois matam da pior forma. Gente, muito. Se você pegar os piores crimes, não são crimes corriqueiros, são os piores. Quase sempre tem isso envolvido. Mexe com criança, é um absurdo pior que o outro. Todo desequilíbrio. Eu não tô demonizando o sexo, não. Eu tô falando quando ele parte pro desequilíbrio. Então, assim, a gente parece animal, a gente ainda tá muito animalizado. Eu não tô fazendo uma. É uma crítica. Mas assim, faz parte, sabe? Não tô falando também, não me entendam mal, não vamos pegar no micro, não vamos pegar é, situações específicas de casos que a gente conhece. Não, vamos falar numa visão holística, tá?
numa visão do todo. Vamos sair um pouco da encarnação e vamos ver uma visão assim, super macro. Imagina você num avião vendo todo o rolê, toda a organização encarnatória, desencarnatória, sabe? Todo o planeta, todas as dimensões planetárias lá de cima. Então, eu penso assim, é igual animal mesmo. A gente tá num nível já que a gente não é mais um animal selvagem, mas a gente ainda tem muitos instintos animais. Só que a gente tá num limite que precisa superar isso. Então tem pessoas que ainda não estão conseguindo superar, tem pessoas que já superaram, então fica essa mistura de pessoas que ainda não superaram, pessoas que espíritos que já superaram e fica ali. A gente fica, ai meu Deus, que absurdo ainda que tem isso e tal, porque é a linha tênue, sabe? Eu acho que a Terra é a linha tênue entre essa fase. Então a gente ainda tá num momento do planeta que tá tudo muito misturado e já separa. Mas ainda tem muita coisa misturada, por isso que é tão maluco isso. Então a gente precisa reencarnar porque as coisas acontecem aqui. Aí nesse meio tempo que a gente vem aprender, a gente se entrega para as paixões, a gente se entrega às paixões, a gente se entrega aos vícios, aos desequilíbrios e a gente não controla as emoções. Aí o que a gente faz? Um monte de besteira e contrai um monte de karma. Karma contraído na matéria se paga na matéria. Então é a famosa o quê? O quê? Roda de samsara. Fica. Aí vai vir aqueles neo-espiritualistas agora. Ai, porque os grandes engenheiros da reencarnação se alimentam da nossa. Gente, eu não vou falar disso aqui, assim, porque pra mim é uma viagem das mais alucinógenas possíveis, assim. Então não me venha, por favor, Ju, o que você acha dos mestres reencarnacionistas que comem a nossa encarnação? Hoje não, Faro, tá? Porque é uma besteira tão grande. Prefiro falar de shifting, mas não falo disso, tá? Porque pra mim, pelo amor de Deus. Então a gente volta por nossa invigilância, por nossa ignorância. E não é castigo, é que precisa. É igual você tá numa escola, aí, sei lá, não sei qual é o ano que a criança precisa já estar alfabetizada, né? Vamos colocar aqui que até o quarto ano, a quarta série, ela tem que estar alfabetizada. Aí uma criança não sabe ler ainda, não sabe o mínimo. Aí os professores falam, não dá para passar essa criança para o quinto ano, ela precisa aprender a ler. Vai lá e repete ela. Aí ela vai lá e repete a quarta série e continua sem aprender. Ela repete 3 vezes e continua sem aprender. Não é um castigo a repetição, é que não dá para colocar ela na quinta série. Porque na quinta série não vai ter nenhum professor ensinando ela a ler e a escrever. Ela vai estar aprendendo já outras coisas, ela vai estar aprendendo construções complexas, né? Textuais, vai estar aprendendo uma matemática mais complexa, vai estar entrando em matérias que não tinham antes, de física, química, biologia, não tem mais ninguém para ensinar ela a ler e escrever. Então não adianta, não é um castigo mantê-la na quarta série, é uma necessidade, porque senão ela vai sofrer mais ainda num lugar onde ela não vai acompanhar. E aí acontece o que? Além dela não aprender nada, ela não vai aprender o que ela ainda não aprendeu, que tinha que aprender lá antes, tinha que ter aprendido. Ela não vai aprender a matéria nova porque ela não tem base para pegar outra coisa nova. E ela vai atrapalhar aqueles que já sabem ler e escrever e que precisam aprender outras coisas. Gente, a lógica é a mesma, tá? No nosso desenvolvimento espiritual. Não é castigo reencarnar. Não acreditem nisso, não é castigo. É uma necessidade. Se não encarnar, vai ficar lá parado, sem conseguir evoluir. Ai, tudo bem pra mim, não é. A gente fala isso tudo bem porque a gente tá aqui é difícil pra caramba, aqui é foda e tudo mais. Mas ficar lá não é tudo bem, porque ninguém vai ficar lá com você. Você vai ficar um tempo com alguém, só que as pessoas vão continuar evoluindo. É igual você tá na faculdade, seus amigos, tá todo mundo passando ou então na escola, né? Mantendo aqui o exemplo que eu dei. A gente tá na escola, nossos amigos estão passando de ano, daqui a pouco eles vão sair da escola, ou seja, vão sair do planeta e a gente vai ficar e vai falar, não, mas eu não quero encarnar, eu prefiro ficar aqui com as criancinhas. Tudo bem, então, quando a Terra voltar a receber um monte de espírito super ainda primário, tudo bem pra você? Não é. E você não vai ser o mentor dele, porque você não sabe o básico. Né? Lembrando que a Terra ela tem aprendizados, ensinamentos específicos. Tem a característica de ensinamento dela. Então, é isso, sabe? O que pode acontecer é você não vai aprender de jeito nenhum aqui na Terra. A Terra vai evoluir, porque até a Terra é um ser vivo que também uma hora ela evolui.
como é o que tá acontecendo agora, tá virando planeta de regeneração. Então, assim, você não vai conseguir mesmo, não, ó, última chance, vamos encarnar a última vez, se esforça. Ai, tá bom, vou me esforçar dessa vez. Não se esforçou, não mudou nada. Olha, eu sinto muito, mas a Terra ela vai mudar para um padrão que você não vai aguentar, não vai conseguir ficar. Então, vamos fazer o seguinte, você vai ter que ir lá para uma autoescola, uma escola primária, e aí você vai aprender ensinando, tá bom? Você vai pegar e ficar lá com as criancinhas, aí você não aprendeu a ler ainda, você vai ensinar as criancinhas a brincar, a colocar os cubinhos na forminha certa, sabe? Aprender o que que é quadrado, o que que é triângulo, o que é retângulo, o que é a cor amarela, a cor azul. Entendeu a analogia? Aí vai para um planeta primitivo. É castigo? Não, é uma outra tentativa de fazer você aprender, porque você não aprendeu com a sua turma. Então você vai ter que ir para uma turma mais atrasada ver se você aprende ensinando. Ficou claro, gente? Dá para entender dessa forma? A Abimael falou uma coisa interessante que eu vou falar daqui a pouco. Ele falou, pois é, quando a gente sabe as flores doces que somos em espírito, a gente para de reclamar. Vou chegar aqui no ponto. Já, já. Todos esses pontos que vocês colocaram aqui de desequilíbrio são grandes pontos de desequilíbrio, vocês têm razão. Mas um dos que mais pegam é a parte sexual, sim. Inclusive, eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, gente, que não é nem obsessor, quando espíritos trevosos mesmo estão tentando obsediar ou fazer muito mal para alguém que está fazendo um trabalho bacana, que está atrapalhando ali os interesses deles, eles tentam de algumas formas, pegando pela família, pegando pelo trabalho, pela grana, não sei o quê. Quando a pessoa tá bem firme, tá bem boa, assim, no propósito, ela não cai, né? Ainda mais se for um dirigente, uma pessoa que tá no rolê há muito tempo, já tá bem vacinado, eles não caem. Onde eles pegam no campo sexual. E, gente, é muito difícil não cair. Quando você vai conversar com outros trabalhadores de outros centros, de terreiros e tal, você descobre que é muito comum centros fecharem, dirigentes saírem, grupos espiritualistas se desfazerem por conta desses tipos de coisa, de escândalos ligados nesse sentido sexual. Muito comum, muito comum. Então, é um ponto que é muito difícil, porque aí mexe com um monte de coisa, né? Mexe com o ego da pessoa, mexe com a vaidade e tal, mas no final é sexo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma energia incrível, né? É a energia da criação, né? Uma coisa incrível, a energia da criação, não dá pra tirar. Não dá pra tirar ela da nossa experiência material. Mas quando ela desequilibra, ela é destruidora. A Bárbara, então as GPs são todos cheios de obsessores? Olha, não vou generalizar, né? Quem sou eu para ficar falando da situação de todo mundo? Mas são grandes. A chance é muito grande de ter ali energias, porque não é pelo que ela tá fazendo em si. Não é simplesmente por estar trabalhando com o sexo. Não é isso. É pela troca. É muita gente que ela tá trocando. É muita gente. Então, se não fosse uma GP, mas fosse uma pessoa que tivesse esse hábito de ficar todo dia com uma pessoa diferente, é igualzinho, né? Então, essa coisa dessa troca. Tem que ter um trabalho espiritual em cima muito grande, uma proteção espiritual grande. Senão é muito difícil não ter, gente. Todos nós temos nossos obsessores de vez em quando, sempre tem, né? Pode não ter. Não é que todo mundo tem um obsessor do lado, mas a gente tá super sujeito. Uma hora ou outra você vai estar com alguém do lado, uma hora ou outra você vai trabalhar, você volta no ônibus, você baixou ali a frequência, alguém encostou em você e fica com você por umas semanas na sua casa, por alguns dias. Quando você se liga que você não tá bem, que você precisa elevar a frequência, você eleva, ele vai embora. Mas isso é a vida inteira. Então, quando a gente está em situações de risco, nesse sentido de trocas muito frequentes com pessoas que você não conhece, com pessoas muitas vezes que estão envolvidas em situações pesadas, né? Então, o marido que tá traindo a esposa, deixando filhos pequenos em casa para ficar, sabe, se divertindo na rua e tal, é um cara que carrega uma energia muito pesada ali com ele, muito pesada. Não é o ato sexual em si, mas é toda uma situação que ele tá envolvido. Então, olha a energia pesada que aquele cara tá carregando. Aí, quando ele vai ter uma relação com uma pessoa, ele deixa um pouco daquela energia na pessoa. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas, gente, eu acho que é uma questão de não querer assumir responsabilidades. Quando a gente fala, não, nada a ver, tá bom.
Eu nunca vou chegar em alguém e vou falar assim, olha, você, tipo os testemunhos de Jeová, bate na porta, deixa eu te falar, você tá perdido porque você não sei o que. Jamais eu vou falar isso, mas se tá me perguntando, eu também não vou mentir. O que eu acredito é isso, né? Ah, então é uma regra? Não, não sei. Não sei como que você é, espiritualmente falando. Como que você se... Não a Bárbara, tá? Não sei do que você faz, mas eu tô falando uma pessoa que me perguntaria, me buscaria aqui, olha, eu sou GP e como que fica? Não sei, como que você cuida da sua espiritualidade? Como que é o seu ambiente na sua casa? Como que você lida com toda a situação? Né? Qual que é a sua relação com a sua parte espiritual, com a sua mentoria, com seus guias? Você tem algum cuidado? Ah, eu não tenho nada, ó. Eu aconselharia você ter algum cuidado, né? Procura frequentar algum lugar, tomar uns passes, uns banhos aí 2, 3 vezes por semana, para você conseguir, pelo menos, estar fazendo alguma coisa para ir contra essa questão lógica, porque é uma questão lógica, né? Kalena Kaju, e quando o espírito sabe que é hora de parar de reencarnar? Quando a gente desencarna, a gente sabe exatamente nossos pontos fracos, o que a gente ainda tá, né, tá devendo aí. E a gente sempre tem uma equipe espiritual ajudando a gente, sempre. Ninguém tá sozinho. Tem o nosso grupo Karma, tem nossos mentores, o mentor do grupo Karma, tem toda uma organização dos nossos registros akáshicos. Então, a gente sempre tem essa ajuda, né? E tudo é muito bem combinado. Então, assim, ninguém chega em você e fala assim, oi, deixa eu te falar, amanhã você vai encarnar porque você não sabe fazer isso, isso, isso. Não, tudo é conversado, sabe? É tudo muito, muito fluido, tudo muito em conjunto. Quando o espírito está em condições, porque tem espíritos que estão tão ainda, gente, atrasados, estão tão animalizados, estão tão presos ainda a paixões, a maldades, que não tem nem muito o que pensar. Falar, meu filho, você tem que encarnar porque você tá todo encalacrado, daqui a pouco você tá perdendo o seu perispírito, virando um ovoide. Então, vai pra lá só pra você ficar um tempo aí, uns 80 anos, sem conseguir aprontar mais, né? Pra conseguir garantir que você não perca seu corpo. Acontece. Mas geralmente, pessoas assim como nós, que tem um mínimo de consciência, a gente tem toda uma participação em cima do planejamento, tá? É isso mesmo, Matheus. Quero ver esse pessoal depois, quando estivermos desencarnados, desesperados para encarnar novamente. Exatamente, gente, é isso que acontece. Também não vou ficar esfregando isso na cara de ninguém, mas assim, por que eu não vou? Porque é isso aí, entendeu? Vai acontecer isso, é fato. Só não acontece quando você é um trevoso, muito trevoso, que você sabe que se você encarnar, você vai vir todo problemático. Numa família problemática, com um corpo problemático, com uma situação toda problemática. Então eles tentam ficar se segurando ao máximo lá. Mas pessoas que já superaram essa fase super pesada aí da. Não é todo mundo que passa pela fase da maldade também, porque isso é escolha. Isso não faz parte de, não, todo mundo tem que ser mal pra ficar bom. Não. Isso é escolha. Então, não necessariamente a gente passou por isso. Mas pessoas que não estão nessa fase, a pessoa pede, porque, meu, vai vendo todo mundo ir embora, você fica ali preso à culpa, à mágoa, não consegue evoluir. Você fala, meu Deus, eu preciso encarnar para esquecer tudo isso e para ter uma chance de sair logo daqui. Eu quero voltar para casa, para o meu planeta, sabe? Quero sair dessa dificuldade que nesse planeta é uma luta, tem toda essa luta, né, que não tem fim, quero ir embora daqui. Como vai embora? Terminando o curso, né? O Matheus está perguntando o que eu acho que vai acontecer com os magos negros depois da transição. Eles vão ser exilados, né, gente? Vai para outro planeta. Tem um livro, eu sempre falo dele para vocês, não tá aqui, que se chama O Filho das Estrelas, que contam desses magos negros que já vieram de outros planetas ainda. Eles vieram de outros planetas, veio pra cá quando a Terra ainda era, tipo, muito, extremamente primitiva. Eles já aprontavam todas aqui. E muitos não mudaram em nada, continua igualzinho. Eles têm muito conhecimento da magnética, né, do planeta. Por conta disso, eles estão desde a época que era tudo, que existia aquela energia telúrica em abundância e tal. E era uma energia muito usada por esses magos, né, para fazer coisas assim tenebrosas e tudo. Então, eles continuam, né, com esse conhecimento, continuam com esse conhecimento, não, eles aumentaram esse conhecimento, mas continuam com a mesma mentalidade. Mas, gente, o destino de todos. Aí eles ficam pulando de planeta primitivo para planeta primitivo, tentando dominar o planeta primitivo. Não domina, né? Porque o planeta evolui também. Alex, qual a aparência de um ovoide? Depende, mas a maioria parece uma pedra assim do tamanho de um punho. Alguns são maiores,
e elas são meio amarronzadas, meio cinza, e elas se mexem um pouquinho, assim, ó, parecendo um coração, sabe? Mas não é vermelhinho, é uma coisa meio barrenta, assim, a cor. E alguns ficam pulsando, assim, ó. Eu já vi relatos de uns que quando eles vão recuperando o corpo, aparece um bracinho, um dedinho, um negócio meio bizarro. Sá falou, pergunta, né? Quem vende conteúdo 18 mais, né? Carrega essa energia pesada ou precisa de um contato físico? Então, vamos lá, a energia ela não é o contato físico, obviamente que é bem mais direto, né? É uma troca de fluidos, né? Não tem muito, nada é parecido com aquilo, né? Contato físico. Mas quando a gente faz uma troca, quando tem também essa questão de você. Não precisa nem estar fazendo um conteúdo 18 mais, tá? Muitas pessoas, tá? Não vou nem focar nisso para você ver como que não é uma questão preconceito com a atividade em si, não é. É a exposição. Muitas pessoas, muitas blogueiras, né, hoje em dia, eu já falei também algumas vezes sobre isso. Você percebe que muitas meninas super novinhas e tal, elas começam a ganhar muita notoriedade na internet porque elas dançam, porque elas trabalham com conteúdo fitness, mas aí com fitness elas também vendem, né, a imagem, então tem muito conteúdo de biquíni, de roupas curtas e dançando de biquíni na praia, e mostrando o corpo, né, pra mostrar como ficou e tal, né, ai, meu bumbum era assim, ficou assado, não sei o que. Gente, uma menina que tá vendo aquilo fica o quê? Fica motivada também a conquistar aquele corpo. Mas, assim, não tô generalizando, tá, meninos? Não me entendam mal. Mas, assim, tem muita gente que não tá nem aí. Você tá falando da dança, ou se você tá falando do seu treino que deu resultado, que você conseguiu aumentar o seu glúteo em não sei quantos centímetros. Tem um monte de gente que não tá nem aí pra esse tipo de informação. Eles só estão focados no corpo. Eles gravam aquele conteúdo, eles vão pro banheiro, eles se desgraçam lá no banheiro te vendo daquele jeito. O conteúdo 18 mais, você até já sabe que é assim também, né? Aí é até mais direcionado, pelo menos todo mundo tá sabendo, ninguém tá enganando ninguém. E aí, gente, essa energia que a pessoa joga na outra de desejo, de querer como se fosse um pedaço de carne mesmo no açougue, sabe? Ah, vou comer essa carne. Aquela coisa, ele fica imaginando a pessoa de mil e uma formas e sonha. E aí vai, mais tarde, vai no banheiro e pensa de novo na pessoa. E aí tá à noite, vai dormir e tá pensando de novo. Não existe blindagem para isso, é uma exposição muito grande. São não sei quantos milhões de pessoas vendo aquele vídeo e jogando aquela energia. Não tem mentor que consiga segurar isso. Não tem banho de arruda que vai conseguir segurar isso. Então é muito comum você ver. Também não estou generalizando, mas é algo que a gente tem que pensar, porque o que mais tem é isso. Essas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, com o tempo a pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa leve, divertida, tal. Com o tempo a pessoa tá totalmente desequilibrada, tomando remédios, milhões de crises, tem crise de pânico, de ansiedade, várias falam isso, várias. Aí ela falou, como conseguir realizar um plano encarnatório? A gente tem alguma ajuda? Ou consciência escondida? Gente, um dos grandes propósitos da gente ter mentores é ele ajudar a gente a cumprir nosso planejamento reencarnatório. Mas o que a maioria confunde é que assim, ai, por que o mentor não impede, não sei o quê. Se a gente vem pra cá pra fazer o que a gente precisa fazer, pra aprender o que precisa aprender, né, para resolver relacionamentos, questões kármicas, etc. O mentor não pode ficar interferindo em tudo. Ele não pode ir lá, pegar a nossa mãozinha e ir lá e fazer o que a gente tem que fazer, porque senão não é a gente, não tem mérito nenhum nisso, né? Não faz menor sentido. Então ele fica ali conversando, avisando. Lógico, eles interferem quando acontecem coisas que não deveria acontecer. Tipo, meu, ela não tem que estar, ela não tem que desencarnar amanhã. Ela não tem nada a ver com o assalto que vai ter ali não sei o que, o povo vai matar quem estiver passando perto. Então, vou tirar ela daquela situação. É nisso que eles atuam tão de forma tão direta. Mas no dia a dia eles ficam tentando, né? Ali sempre tá, olha, pensa bem, é isso mesmo que você quer fazer? Porque não pensa, não é bem assim. As coisas meio que não dão certo, quando a gente tá indo para uma direção errada, não dá muito certo. Aí ele vai lá e mostra um outro caminho.
é que a gente tá sempre querendo que as coisas fiquem escancaradas. Não vai ficar, porque senão não tem mérito. Então não tem por que encarnar, né? Porque pra que encarnar, perder toda a memória, vir, não sei o que, fazer todo um planejamento pra chegar aqui e o mentor fica fazendo tudo por nós. A gente fica só um robô. Eu não sei, mentor, o que que eu faço? Ai, vai pra aquela direção. E agora? Agora vira pra direita. Não é um GPS, ele tá aqui pra dar um suporte. Por isso que eu falo, peça ajuda, peça discernimento, ele vai conversar, ele vai acalmar, né? Às vezes a gente tem que passar por uma situação mais difícil, a gente se desespera, faz besteira, então ele vai lá e acalma. Aqueles dias que a gente vai dormir assim super desesperada, no dia seguinte a gente acorda mais motivada, com a fé um pouco renovada. Não é à toa, né? Então é nesse sentido que eles ajudam. E aí a questão, tem alguma coisa inconsciente escondida? O inconsciente já tá meio escondido, né? Então a gente sabe, a gente sempre sabe ali no inconsciente o que, que a gente precisa resolver na gente, sabe? A gente sempre tá ali meio. Isso aqui é um ponto, né? Isso aqui é uma questão que não tá legal em mim, que eu tenho. A gente sempre sabe, só que muitas vezes a gente fica tampando só com a peneira, a gente fica, né, fazendo a Kátia cega. Vamos continuar aqui, né? Então, gente, essa reencarnação a gente já sabe o que, que é, né? A gente já sabe também o porquê dela e como que as coisas acontecem. Então, olha como as coisas misturam. A gente vem para aprender coisas, desenvolver coisas que a gente não aprendeu ainda. Aí, muitas vezes, como eu falei, a gente acaba tendo que resolver questões kármicas. Por quê? Porque este é um planeta de provas, ou seja, aprender o que a gente não aprendeu ainda. E aí a prova é porque a gente já sabe a teoria lá no plano espiritual. Então, no plano espiritual, a gente já contaram pra gente toda a parte teórica, né? Olha, você tem que ser mais paciente, você é muito impaciente, tem que desenvolver a paciência. Vamos fazer aqui não sei quantas horas de curso e tal. Então ali a gente aprende na teoria, em cursos, informações, com mentores, com instrutores, não sei o que, fazendo workshops, fazendo milhões de coisas sobre aquilo que a gente precisa desenvolver. Aí a gente encarna pra gente provar que a gente aprendeu aquela teoria. Então, por isso que se chama planeta de provas. E expiações. E o que são essas expiações? É o cumprimento do karma. Ou, né, eu sei que tem muita gente que odeia essa palavra karma, então a gente pode falar que é a reação de uma ação que a gente teve no passado. Então, você teve alguma ação, como bem sabemos, toda ação gera uma reação. Então, essa reação acontece também na matéria. Por isso que se chama provas e expiações. Então, basicamente a gente encarna para resolver essas duas coisas. Então, gente, é impossível você ter reencarnado e não ter nenhum karma ali pagando nenhum karma. Sempre tem um karmazinho ali para pagar. Sempre tem uma expiação. Porque o planeta é das duas coisas. Quando o planeta virar um planeta de regeneração, eu já ouvi falar que vai ter provas, mas não tem mais expiações. A gente vai ter saído dessa roda do karma. Por isso, meus queridos, se vocês têm alguma pendência com alguém, vai resolvendo agora, porque a chance de ficar para trás porque você ficou preso em ódio, em vingança, em não perdão, a chance é grande. Ninguém com esses sentimentos fica em planeta de regeneração, não. Queria contar para vocês. Eu já falei também, muitos aqui já ouviram essa história, mas eu não vou contar a história toda para não ficar repetitiva. Mas a gente não entende muita coisa, muita revolta por ter encarnado nas condições que a gente está encarnada, com a família que está encarnada. Porque minha mãe é narcisista, porque meu pai me abandonou, porque meu irmão é o preferido da minha mãe, não, porque eu casei com um homem que me batia, porque minha mulher me traiu com meu melhor amigo. Um monte de problemas e é foda mesmo, né? Problemas que acabam vão destruindo ali a nossa emocional, né? É prova real mesmo, né? Mas, gente, quando você começa, né, e muitos não vão ter acesso a isso, e aqui não é um conselho para você buscar isso, muito pelo contrário, mas eu queria só para que vocês soubessem que de uma pessoa que teve acesso a informações passadas, das próprias vidas passadas, algumas. Então, assim, é um relato de alguém que viu as coisas que fez. Nessa minha vida, como Juliana, eu sou uma pessoa muito certinha, sabe? Sempre fui uma filha muito boa. Tenho minhas irmãs, a gente se dá super bem. Nunca fui de aprontar, nunca fiz grandes problemas, nunca dei problema pra minha mãe pra me buscar em não sei aonde, porque eu fui parar na delegacia, porque não sei. Nunca, nunca, nunca.
Eu tive família pobre, a gente nunca reclamou, nunca ficou revoltada por causa disso, nunca comecei a trabalhar muito cedo. Desde o meu primeiro salário eu já ajudei em casa, até hoje eu ajudo meus pais. Enfim, sempre foi muito certinho. Tô casada com meu segundo namorado, né? E a gente também, um casamento super tranquilo, super de boa. Tenho um filho, cuido do meu filho, trabalho, pago minhas contas, não sei o que, não sei o que. Só que eu passo por um monte de coisas repetitivas, sabe? Minha vida não é um grande problema, não tô reclamando. Mas tem, sabe? Várias coisinhas. Minha infância foi difícil pra cacete, assim. E várias coisas super traumatizantes que eu passei e tudo mais. E aí você fala, nossa, que injusto, né? Por que era uma criança tão boazinha, era, né, uma adolescente tão certinha, trabalha pra caramba, vivia endividada, como assim, tal? Quando você descobre coisas de outras vidas, você fala assim, meu Deus, eu era o cão. Não na última vida, não na penúltima vida, mas teve vidas que você fala assim, gente, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, né? Eu tive acesso a coisas que eu não tenho acesso hoje, que eu nunca tive nem uma chance de ter um cheirinho ali de acesso. E eu usei da pior forma possível, né? Eu tive coisas que hoje várias pessoas matam e morrem para ter. E eu usei aquilo para fazer coisas ruins para outras pessoas de forma deliberada. Eu fui muito egoísta, pensei só em mim em alguns aspectos. Já paguei muitas dessas coisas em outras vidas, mas não se paga tudo, né? Às vezes você foi uma pessoa muito ruim, assim, numa vida, não dá pra você pagar tudo na outra de uma vez, senão você não aguenta, você se mata logo no começo. Então, ou te matam, né, também. Então, assim, vai tudo sendo feito em doses homeopáticas. E não só por uma questão de karma, de castigo, mas porque a gente pede. É isso que eu queria falar pra vocês. Acreditem ou não, a gente pede pra ter uma vida oposta. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela foi um deus da beleza, sabe? Tinha mulheres e mulheres aos pés do cara. O cara era um deus, assim, rico. Tipo assim, ó, filho de sheik. Usou todo esse poder para fazer coisas terríveis. Desencarnou lotado de obsessor, ficou centenas de anos nos umbrais sofrendo o pão que o diabo amassou. Quando esse cara finalmente consegue se perdoar, consegue o perdão daqueles que ele fez mal, pelo menos alguns, né, e consegue ser resgatado, ele fala: preciso encarnar para eu pagar essas coisas ruins que eu fiz, esquecer tudo isso, né? Tem gente que encarna, escrevem o que eu tô falando, tem espírito que encarna pra dar uma despistada nos obsessores. Porque são tantos que o cara não consegue respirar, sabe? Não dá tempo nem de se arrepender. Então, assim, encarna ele bem longe pra dar um tempo ali, pra ele pelo menos viver uns 20 anos ali, longe da vista dos obsessores. E aí nisso a espiritualidade tem mais tempo de trabalhar com os obsessores pra fazer eles perdoarem o cara. Ah, mas o mentor não interfere. Gente, quando a gente faz mal pra alguém a gente cria um precedente pra essa vítima ficar ligado com a gente por muito tempo, até a vítima perdoar. Quando alguém faz mal pra alguém, torça pra essa pessoa te perdoar, porque se não perdoar, ela tem direito energético, é uma lei divina, uma lei universal. Ela dá, você deu o direito para ela de ficar ligada. Você criou um lacinho ali que é quase indestrutível. Ele só se desfaz com perdão. A vítima perdoou você. Aí desfaz. É isso. Se a vítima perdoou, porque assim, a vítima é vítima. Então, mesmo que você não tenha se arrependido, se a vítima perdoou, não tem ligação. Você paga seu karma em outra situação, não mais com aquela pessoa. Agora, se a vítima não perdoou, ela pode ficar no teu pé ali por muitos e muitos e muitos, muito tempo. Então, acontece isso. Então, eu não sou, né, voltando aqui pro exemplo do filho do Sheik. Aí esse cara pede, pelo amor de Deus, pra encarnar, e não sei o que, não sei o que. Ele fala, mas pelo amor de Deus, gente, eu tenho um problema. Eu não posso ter essas facilidades na minha vida, porque eu tenho certeza que eu vou ir lá e vou errar de novo. Eu não posso ter isso. Não dê asa à cobra, né? Não dê asa à cobrinha aqui. Então, assim, me coloca lá bem feião mesmo, sabe? Pobre, com uma mulher, assim, que se alguém quiser ser minha esposa, que eu arranje logo uma esposa logo cedo, sabe? E que eu não olhe pro lado, porque se você é tão feio que ninguém nem olha pra minha cara. Me faça nascer aí com problema de disfunção erétil, pra eu não conseguir
né, fazer nada com ninguém, nem se eu quiser, nem se eu tiver desejo, eu vou ficar aqui só na imaginação. Acontece, gente. Então, acreditem, a gente não lembra, mas a maioria das coisas que a gente pediu, que a gente vive hoje, fomos nós que pedimos. Eu nunca pedi pra ter uma mãe como essa. Você não pediu pra ter uma mãe narcisista, porque ninguém vem aqui com a missão de ter mãe narcisista. Mas você pediu pra vir com essa pessoa. Aí você assumiu o risco, né? Você assumiu o risco dela desenvolver ali, porque ela não era já. Porque ninguém desenvolve o narcisismo aqui na matéria. A pessoa já tem um monte de coisa lá, ela já tem as tendências dela lá no plano astral, então a pessoa sabia, eu sei que ela é assim, mas a gente tem uma questão kármica, eu preciso quebrar esse laço. Então vamos lá. É na matéria que tem que ser, então vou assumir o risco, vamos lá. E acontece, só que a gente tem livre-arbítrio, né? Que a pessoa também aceitou vir. Só que a pessoa vai lá, ela acaba exercendo um livre-arbítrio para um lado negativo e não cumpre o combinado. Aí paciência também, não é mais sua responsabilidade, né? Você fez a sua parte, se o outro não fez, fazer o quê? Mas se o outro foi uma vítima, provavelmente você vai falar, caramba, né? Por que que eu fiz mal para essa pessoa? Porque o laço não vai se desfazer, gente. Eu vou falar uma coisa interessante, que é até puxar aqui o gancho para outra coisa. Falou assim, ó, a lógica da alma é diferente da lógica humana, né? Ou seja, desencarnados queremos uma coisa, e a gente encarna que é a outra, né? É, porque quando a gente encarna, a gente fica muito... Ai, minha cabeça doendo. Quando a gente encarna, a gente fica muito com viés da matéria. Então, tudo pra gente é focado na matéria. Ah, eu jamais pediria pra vir pobre. Pra gente ser pobre é um grande problema. E eu não tô invalidando aqui isso, tá, gente? Eu não tô invalidando o fato de que ser pobre é um problemão mesmo quando a gente tá encarnado. Porra, não tem nem o que falar, né? Mas quando a gente tá desencarnado, a gente vê que o dinheiro não é nada, não é? Então pra gente não é um grande problema ser pobre quando a gente tá desencarnado, entendeu? Pra gente um grande problema é a gente brigar com alguém e essa pessoa virar um obsessor e ficar perseguindo a gente por séculos. Um exemplo, tá? Isso quando a gente tá desencarnado. Quando a gente tá aqui, alguém pisa no nosso pé, a gente não pensa, eu não vou revidar não, porque senão eu posso bater nessa pessoa, essa pessoa vai ficar puta comigo, aí vai ficar... A gente não pensa nisso. A gente vai lá e reage, né? Aí alguém fez um mal pra você, sei lá, seus... Não sei, né? Alguma coisa aconteceu, fez um mal pra você, você vai lá e tenta reagir, vai reagir. Seja se vingando, seja ficando puto, expondo a pessoa. Porque na nossa cabeça atualmente, de encarnado, eu não penso assim, não. Mas eu sei que tem muita gente que pensa assim, fez mal pra mim, então foda-se, é isso aí, vou ter que fazer isso também, me dá o direito. Né? Você vai fazer exatamente igual? Aí por que tem a roda de Sansara? Porque fica aquela coisa eterna, fica coisa eterna, ficou eterno. Eu odeio ele, você criou um laço. A pessoa fez mal pro outro, nossa, a pessoa foi vítima mesmo. Mas quando você não perdoa e ainda se vinga, você também entra no karma, tá? Você também entrou no karma. E você ainda tá fortalecendo o laço. Então a pessoa que fez mal pra você, ao invés de você mandar a pessoa, olha, não quero papo com você, vai pagar teus karma lá porque você fez mal pra mim, eu te perdoo. Mas você fez uma coisa errada, né? Então você vai ter esse retorno em algum momento da sua vida, mas não pelas minhas mãos, porque eu vou estar bem longe aí vivendo a minha vida. Não, você vai lá e quer se vingar, beleza. Você, além de não ver essa pessoa longe, você criou um karma com a pessoa, um laço, vão voltar juntos, se odiando. Gente, é o que mais tem. Eu não tô criticando não, porque todo mundo já fez isso, né? Quem tá fazendo agora, mas quem tá fazendo antes, quem não faz agora, algum momento já fez isso na vida. Então quem sou eu pra criticar? Eu quero dizer pra vocês é que assim, tá tudo bem. Eu tenho coisa na minha vida que eu falo assim, no meu comportamento, que eu falo, gente, eu não superei isso é um problema. Eu não fico passando a mão na minha situação, entendeu? Eu tenho consciência que é uma questão que não tem justificativa, pode até ter, mas não justificativas plausíveis. Isso pode atrasar, sim, meu desenvolvimento espiritual, emocional, pessoal. E só que hoje eu sinto que eu não tenho condições de superar isso ainda, né? Vamos trabalhar para superar, mas hoje eu não superei. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu não vou ficar brigando com Deus, vou ficar inventando teorias malucas, espiritualistas para justificar. Ai não, gente, então, é igual as pessoas ficam lá porque eu encarno, porque os grandes arquitetos reencarnacionistas comem minha energia. Tudo isso para justificar o fato de que a gente está encarnando porque a gente não está aprendendo o que tem que aprender. Então eu vou inventar uma teoria maluca para justificar a minha falha. Não vou fazer isso, gente. Entendeu? Então eu tô contando aqui para vocês para entender que
É isso aí, a gente tem que assumir a responsabilidade. Quero me vingar porque eu acho que é justo. Seu achismo não é a verdade absoluta. Tudo bem que se vingar, temos o quê? O livre-arbítrio. Só que aí amanhã não fica, meu Deus, que Deus é injusto, não pedi pra nascer, né? Ah, exatamente, Fernanda, exatamente. Ela falou assim, a vida entrega o que é devido a cada um. Eu prefiro não me sujar. Vai que volta pra mim também. Ah, também, sabe? Eu sempre penso, meu, eu não quero voltar encarnando com essas pessoas. Deus me livre, eu não quero voltar encarnando com essas pessoas, sabe? Passou. Não quero, deixa ele lá, tô nem aí, não morri não, sabe? Fez mal pra mim, ai, mexeu com a minha honra, com o meu ego, não sei o quê. Já aconteceu situações, gente, terríveis, assim, comigo, que eu fiquei muito decepcionada com pessoas, assim, que eu falei, não, o que que essa pessoa ganhou fazendo isso? Ganhou nada, um ódio, mas depois eu falei assim, ai, olha, não tem nada a ver com isso, passou, sabe? Deus sabe o que faz, às vezes eu também fui lá e fui uma grande uma filha da puta com alguém numa vida passada, e é isso aí, porque as coisas não acontecem à toa, acontece nada à toa. Então eu sempre penso, e depois que eu acessei uma vida que eu fui uma grande uma filha da puta mesmo com algumas pessoas, eu sempre duvido assim, sabe? Não me culpo de nada, não fico me culpando. Inclusive, eu convivo com as pessoas que eu fui muito filha da puta nessas vidas, eu convivo hoje e eu não fico assim, ai, pode fazer o que quiser, porque eu mereço. Não, eu mereço nada, não, porque se a pessoa tá aqui também, é que ela aprontou também, ela também teve a parcela dela, né? Porque senão já ia estar longe, teria me perdoado e ia estar longe. Então tá todo mundo aí junto, mas ao mesmo tempo que eu não fico me colocando no papel de vítima, eu também não coloco no papel, aliás, ao mesmo tempo que eu não fico me colocando no papel de algoz, eu fui muito má, então eu mereço, eu também não fico falando, ai, tadinha de mim que vim nessa vida tendo que me envolver com essas pessoas, não, gente. Eu reclamo pra caramba, assim, tipo, eu passo por umas coisas, eu fico, meu Deus, eu não vou dar conta, é muito difícil, eu choro, eu fico lá chateada, eu fico uma semana na bad, mas eu não reclamo da encarnação, não reclamo com Deus. Não porque eu acho que é uma heresia reclamar com... Não, nada a ver. Porque eu acho que é coisa de criancinha animada. Tá dando de louca. Tipo, ainda mais depois que você começa a estudar espiritualidade, você fala assim, não dá nem pra fazer isso mais, assim. Não tenho nem essa licença poética mais. Não é à toa que falam que a ignorância é uma bênção, né? Isso aí, Angelina, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Uma coisa que eu falo sempre aqui é assim, ó, tem gente que planta banana e quer colher maçã, né? A pessoa plantou banana, vai colher banana, gente, é isso. Não precisa virar amigo, sabe? A gente não tá nesse nível de, vou virar o mentor de quem me fez mal, não. Porque também a gente quer ser 880. Só se distancia, não fica pensando, não fica desejando que ela se foda, que ela se dê mal, que caia um raio e parta a cabeça dela. Não fica, sabe, jogando essas energias pesadas na pessoa, não fica desejando mal, não fica querendo saber, stalkeando, falando mal da pessoa para outras pessoas. Se distanciar. Eu não consigo perdoar no sentido de... Começa se distanciando e mudando o foco. Muda o foco. Só isso. Porque assim você não alimenta o laço, tá? Obrigada por quem ficou até agora. Espero que vocês tenham gostado. Foi um tema profundo. Beijos.